de estar presente com alguém no dia da tempestade. Imagina Jesus. Oh glória! Imagina Jesus, meu irmão. E eu estou falando para você de Jesus na tempestade, porque nós estamos sobre uma promessa concernente a esse assunto. E quem a fez foi o próprio Senhor. Eu estou convosco. Mateus capítulo 28. Eu estou convosco todos os dias. Olhando para o texto aqui, Jesus então despede a multidão, entra num barco, é assim que começa a história. E quando ele entrou nesse barco, ele chamou os seus discípulos para que entrasse também, e já de início ele já deu a direção: passamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. E é tão interessante, irmãos, que esse percurso, da onde se inicia a jornada até chegar do outro lado, é aquela coisa inesperada. Porque há um projeto, há uma expectativa de chegar do outro lado. É aquela situação em que você se programou, você tem em mente: eu vou para tal lugar, vou fazer um passeio, vou viajar para tal lugar. Só que muitas das vezes, no nosso plano, a gente já elaborou uma situação, vai ser assim, vou passar por tal lugar, quem sabe vou dar uma paradinha lá em tal cidade, mas a gente nunca se prepara para algo negativo que pode acontecer. Embora nós sabemos que estamos sujeitos a passar por isso. Só que mais uma vez, meu irmão, eu trago isso aqui aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Mesmo que as circunstâncias negativas venham a acontecer, entenda: quem está com você? Quem está junto com você nesta viagem? E aqui Jesus então diz para ele: vamos passar para o outro lado. Ou passamos para o outro lado. É uma ordem imperativa. Vamos passar para o outro lado. E se a gente, irmãos, realmente confiar em quem disse que a gente ia chegar do outro lado, independente do que pode acontecer nesse interpério, neste percurso da jornada, problemas, dificuldades. Nós vemos na Bíblia que teve uma vez que um entrou num barco. É claro que aquele, ao invés de estar na ordem do Senhor, estava fugindo da direção do Senhor. Mas o que eu quero que você compreenda aqui, nessa viagem, sempre tem aquelas situações que nós não esperávamos, mas elas surgem. Eu acredito que você, a partir do momento que você se compreendeu como gente, que você começou a entender isso e aquilo, que é certo, que é errado, na sua mente você escreveu algo: vou crescer, vou estudar, vou crescer, vou trabalhar assim, vou me casar, vou ter uma família, vou construir tal coisa. Mas muitas das vezes, muitas coisas que você programou não aconteceu. E é tão interessante, irmãos, que os planos que a gente faz, eu gostaria que você entendesse isso aqui, os planos que a gente faz, eles podem se frustrar. A gente pode pensá-los, a gente pode escrever, pode até tentar muitas das vezes tirar ele do papel, mas pode acontecer que eles sejam frustrados. Mas uma coisa é certa: agora quem está direcionando esta viagem é alguém que sabe da tempestade. Ou será que Jesus não sabia do que esperava a eles? É claro que sabia, porque Jesus andava com propósito. Note que do outro lado Jesus tem propósito. Depois da tempestade, Jesus já tem propósito para realizar após a tempestade. Isso aqui, irmãos, eu não sei se você está conseguindo compreender, mas o meu coração se alegra, porque muitas das vezes eu estou vendo hoje o problema. Eu estou vendo hoje o vento soprando. Eu estou vendo hoje a luta que eu estou enfrentando. Só que Jesus, Ele está vendo o problema. Ele está vendo a luta que você está passando. Ele está vendo, quem sabe, o dia da lágrima, o dia mau, o dia do choro, o dia que você ficou triste, desesperado, e disse: Senhor, eu não aguento mais. Ele está vendo.
Só que mesmo que você esteja vivendo este dia, ou este tempo, ou este período, não significa que Ele te abandonou, aleluia. Ele pode estar em silêncio na tua embarcação, pode ser que você não veja mais nenhum mover dEle na tua direção, mas uma coisa é certa, Ele não te abandona no dia da adversidade, oh glória, aleluia. Agora o que eu acho interessante, o que eu quero que você compreenda, é que eu faço planos e eles podem frustrar, mas os planos de Deus jamais se frustrarão. E agora, irmão, será que isso aqui não é um bálsamo para o coração desses homens? A gente vai chegar do outro lado, quem está falando é Jesus. Não é o pastor, não é um prefeito, não é um vereador, não é um homem, uma mulher, não. Jesus está dizendo, entra nesse barco e vamos para o outro lado. E Jesus já tinha propósito do lado de lá. Agora o que eu acho tão interessante é que esse percurso inesperado, essa coisa de você acordar segunda-feira e dizer eu vou levantar, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquele outro, e de repente parece que a segunda-feira passou um terremoto e as coisas saíram do teu controle. Nada mais está do jeito que você se planejou, que você projetou para Ele. E aí? Será que o Senhor não sabia desse dia? É claro que sabia. Agora uma coisa é certa, eu não sei o que Ele falou a teu respeito, eu não sei o que Ele já te prometeu, mas se Ele prometeu, não importa o vento, não importa a fúria do vento, glória, não importa o tamanho da tempestade, quem falou foi Jesus. Então para de ficar com medo, então para de ficar pensando, será, Senhor, é possível? Se Ele falou a teu respeito alguma coisa, não importa o tamanho da tempestade hoje, não importa o tamanho da dificuldade hoje, se Ele falou, vai acontecer. Agora o que eu acho tão interessante, irmãos, é que estes homens, eles entram no barco, eles obedecem ao Senhor Jesus, e eles não têm nem como fugir daquela embarcação, porque agora a circunstância faz com que eles fiquem cada vez mais no barco. E quando o vento começa a soprar, a fúria das águas começa a vir sobre o barco, a Bíblia diz que deu temor. Parecia que o barco ia afundar. E muitas das vezes a gente é parecido com eles. Por quê? Porque quando essa circunstância acontece, o texto não traz mais clareza, mas você vê que eles só vão chamar por Jesus o último recurso. Eles tentaram em tudo, eles já fizeram tudo que estava ao seu alcance, e de repente eles disseram, Jesus sai no barco. E é tão interessante que Jesus está no barco junto com eles, no mesmo barco, na mesma tempestade. Jesus é de carne e osso como eles, mesmo sendo Deus, mas Ele está ali como homem, um homem cheio do Espírito Santo, mas Ele está ali. E é interessante, irmãos, que enquanto eles estão desesperados, atônitos, com medo do que está acontecendo, Jesus está dormindo. Se Jesus é o mesmo homem como eles eram, por que um consegue descansar no meio da tempestade? E por que o outro fica apavorado? Porque um mesmo, diante dessa circunstância tão complicada, consegue dormir. E os outros estão desesperados. E o segredo é saber em quem eu tenho crido. Outra coisa que eu acho interessante é que Jesus consegue ter paz diante desse caos. E ter essa paz, irmãos, é exatamente baseado naquilo que ele mesmo diz. Em João no capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, o verso 27, a minha paz vos dou. Quem está ali é o príncipe da paz, é aquele que Isaías profetizou, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ali está o príncipe da paz, então ele tem paz. Por quê? Ele está sobre a ordem do Pai. Ele está aqui cumprindo a missão que lhe foi confiada. Então ele está o quê? Eu estou sobre o olhar do meu Pai. Outra coisa, ele tem paz mesmo nesses dias turbulentos. Por quê? Porque ele é a paz. Agora, quem está com ele ainda não tinha compreendido que este Senhor, que é príncipe da paz, também lhe dá paz. Agora, pense comigo.
como eu vou saber se a paz me acompanha? Se tudo estiver tranquilo, não dá para saber. Porque quando há ausência de problemas, o mundo vive em paz. Quando há ausência de conflitos, o mundo está em paz. Mas agora quer ver se a paz realmente está fazendo morada em mim? É mesmo diante dos problemas. Ah, mas o problema bateu na porta. Aconteceu uma doença lá em casa. O fulano está desempregado. Tem um filho que está meio rebelde, meio revoltado. Tanta coisa está acontecendo. E aí? Dá para ter paz assim? Jesus está nos ensinando uma lição que diante da tempestade da vida, ele consegue ter paz. E aí lá em João no capítulo 14, o verso 27, ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E a minha paz não é como a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é essa: tira os problemas e eu consigo ter paz. Agora a paz que Jesus dá é essa: no meio da tempestade, descansa. No meio da luta, descansa. Mas parece que tudo vai desabar, descansa, aleluia, oh glória. Não é por causa que a tua luta está no momento mais difícil da história que Jesus parou de ser Jesus. Não é porque você está vivendo um tamanho problema, é que ele deixou de ser quem ele é. Meu irmão, eu vim aqui nesta noite com uma palavra simples, direta ao seu coração, e para dizer isso para você: ele continua sendo Deus. Pode ser que muita gente já desistiu de você por causa do problema que você está enfrentando, mas ele permanece contigo, ele está lá, ele está do teu lado. Você pode olhar hoje e dizer assim: mas que silêncio é esse? Eu vou para um culto e eu gostaria de ouvir uma palavra direta ao meu coração. Eu gostaria que Deus levantasse um profeta. Eu gostaria que alguma coisa diretamente me atacasse para que eu entendesse que ele ainda está comigo. Pode ser que ele esteja em silêncio, quieto, nada está acontecendo, mas ele não desistiu de você. Oh glória! Não desistiu. Voltando para o texto, quando eles estão no momento mais complicado, eles correm para Jesus e chamam Jesus, e o texto vai dizer que Jesus estava dormindo. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, o que me chama a atenção agora é que quando eles despertam Jesus, Jesus acalmou a tempestade. Eu quero pensar aqui que o texto começa falando sobre a tempestade e Jesus está lá no final do texto. Esses homens remaram, esses homens bateram cabeça, esses homens, como eram especialistas do mar, quem sabe usaram tudo que eles podiam ter usado, mas nada aconteceu. Só que chega um certo momento da história, é que eles batem na porta dizendo: Jesus. Em outras palavras, o Senhor falou que a gente ia conseguir. O Senhor nos fez uma promessa de chegar do outro lado. Quando a gente entrou nesse barco, foi o Senhor que nos convidou. Quem nos trouxe para esse mar foi o Senhor, aleluia. Parece que Jesus às vezes coloca a gente em situações tão complicadas, mas uma coisa é certa: pode até ser complicada hoje, mas não deixa de ter Jesus na nossa companhia. Aí eu olho para a Bíblia e quando eles despertam, Jesus levanta, Jesus acorda e acalma tudo. Pense comigo um pouquinho, se fosse eu e você, será que a gente não diria: por quê? Por que eu não chamei ele antes? Por que eu não me aproximei dele antes? Eu teria evitado tanto sofrimento. Quem sabe tinha algum ali que estava até chorando, já com medo, né? Porque mesmo os discípulos de Jesus, eles têm medo. Você vai ver na outra tempestade de Mateus capítulo 14. Eles veem até fantasma. O medo é negócio sério. Mas, eu imagino, se eu estivesse lá, eu ia dizer o seguinte: se eu soubesse que era tão simples assim a solução do meu problema, eu tinha chamado ele antes. Eu tinha me aproximado dele antes. Irmão, o que eu quero que você entenda? Que muitas das vezes andamos com Jesus, obedecemos a palavra, mas a gente não sabe realmente quem ele é. Porque quando a gente entender quem ele é, você recebe aquela notícia: ou fulano está doente. Você sente como ser humano, você quer fazer alguma coisa para ajudar, mas isso não rouba a tua paz.
Isso não tira você do lugar que Ele te colocou. Ah, mas agora aconteceu tal coisa, sabe? Problemas financeiros, problemas familiares, problemas na área sentimental. Porque problema, eu não sei se é só na minha casa, mas problema nunca vem sozinho. Quando vem um, aparecem os 2, 3 juntos já. E se a gente entender quem Ele é, irmãos, pode vir o que for, a gente sabe quem Ele é. E mesmo que às vezes Ele fique em silêncio, mas a gente sabe, daqui a pouco Ele vai se levantar a meu favor. Daqui a pouco Ele vai fazer alguma coisa. Eu nunca vi, irmãos, alguém que anda com Jesus, sobre a direção que Ele lhe deu, sobre o poder da autoridade dEle, terminar uma história frustrado, envergonhado. Eu nunca vi. Às vezes certas tempestades vêm porque tem propósito. Às vezes a tempestade vem que o nome dEle quer ser glorificado. Mas muitas das vezes o Senhor quer se revelar a nós. E às vezes a gente está perdendo a oportunidade de se aproximar de Jesus e entender que Ele não é só alguém que está lá em cima. Não, Ele é alguém que fez uma promessa, que está conosco, cuidando de nós. Se a gente se aproximar dEle, a gente vai entender, como essa história mostra, que Jesus chegando do outro lado, tem um endemoniado ali, o gadareno. E você vai ver que Jesus foi com um propósito, de libertar aquele homem. Quando Jesus acalmou a tempestade, o que eles disseram? Mas quem é este? Espera aí, eles estão andando com Jesus todo dia. Jesus está pregando e eles estão ouvindo Jesus pregar todo dia. Eles largaram tudo para seguir Jesus, mas de repente eles olham para Jesus: que homem é este? Quem é Ele? Você está entendendo? Muitas das vezes a gente anda com Jesus, mas a gente não sabe quem Ele é. E Jesus cria certas circunstâncias para a gente reconhecer quem Ele é. Jesus cria certas circunstâncias porque Ele tem propósito. E o propósito é, vocês vão ver que eu tenho o poder de acalmar o vento, de acalmar a água. Eu também tenho o poder de libertar os endemoniados. Você vai ver no mesmo capítulo, Lucas junta tudo e diz, você vai compreender que Ele tem poder sobre a enfermidade, porque Ele encontra logo adiante aquela mulher com o fluxo de sangue, que está há 12 anos desenganado pela medicina. Aí você vê Jesus com um propósito. Eu vou mostrar para eles que quando a medicina desenganou, eu não desengano. Aleluia! Meu irmão, a tempestade não é só para você, meu Deus, eu não aguento mais, por que eu estou sofrendo? E alguma coisa Deus está nos ensinando. Depois da tempestade, o Senhor vai fazer coisas tremendas. Aleluia! Aí eu olho para isso aqui, nesse mesmo capítulo, Jesus ensina tanta coisa. Eu tenho poder sobre o vento, eu tenho controle sobre a água, eu tenho poder para expulsar os demônios, eu tenho poder para curar quando a medicina desenganou a mulher de 12 anos com o fluxo de sangue. E de repente, no mesmo capítulo, está Jairo. E o que ele faz? Ele mostra que ele não só tem poder de curar o doente, mas até a morte tem que ser retirada quando ele chega. Porque a filha de Jairo está morta. E ele ora e ela volta a viver. O que a tempestade está ensinando? Ou será que a gente está na primeira fase, daquele crente que começou agora? Na primeira fase que a gente está dizendo, meu Deus, que luta. Quanto tempo, Senhor, eu não aguento mais. E é normal a gente dizer isso. Só que certas coisas Deus está nos ensinando. Às vezes o Senhor quer passar por outro estágio, quer mostrar para você que Ele é muito mais poderoso do que este problema que está te incomodando hoje. Ele é muito maior do que essa circunstância que está tirando a tua paz hoje. Pastor, o que eu faço? Se aproxima dEle. Porque quanto mais você se aproxima dEle, mais você conhece quem Ele é. Oh glória! Oh, aleluia, eu vou parar por aqui porque eu gosto de falar, irmão, da palavra de Deus, mas o que eu quero que você compreenda, esse Jesus que um dia disse para você, vamos para o outro lado, esse Jesus que lhe fez uma promessa um dia, eu não sei se foi uma promessa de salvação sobre você, sobre a tua casa, eu não sei se foi uma promessa de prosperidade, eu não sei qual foi a promessa que Ele lhe fez, mas se Ele lhe prometeu, não é o tempo que vai tirar o propósito, não é o tempo que vai fazer com que a promessa deixe de acontecer, não. Quem falou foi Jesus? Então descansa o teu coração. Oh glória! Eu quero parar por aqui nessa noite. E eu quero deixar essa palavra. A tempestade nos ensina alguma coisa. Eu posso na tempestade ser só mais um
que entrou nela e que saiu dela dizendo: foi só misericórdia. Sim, e que bom pela misericórdia. Mas eu posso estar vivendo hoje uma tempestade, um problema, e olhar para ele, hoje, no meio da tempestade: Jesus está comigo. Jesus está comigo. Oh, glória. Jesus preparou esse cenário. E mesmo o cenário de tempestade, de luta, de problema, é um cenário propício para Jesus fazer milagre. Oh, glória. Eu quero ser profeta de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. Mesmo esse cenário tão problemático, esse cenário com tantas coisas à sua volta, é um cenário propício para Jesus fazer um grande milagre. Quero orar por você nessa noite. Vamos estar em pé em nome de Jesus? A tempestade, ela pode estar nos ensinando alguma coisa.